Meus irmãos, a paz do Senhor, eu cumprimento a todos que estão nos assistindo neste momento. Nós estamos diante de mais um Preparando-se para a EBD, esta oportunidade e ferramenta que o Senhor nos concede para que nós possamos contribuir com os nossos irmãos que são alunos e professores da Escola Bíblica Dominical e até mesmo você que ainda não é aluno da Escola Dominical, para que possa participar da maior escola do Brasil, quiçá do mundo. No domingo pela manhã, todas as igrejas evangélicas se reúnem para estudar em uma escola bíblica dominical e você está sendo privilegiado em receber esta ferramenta direto do teu aparelho, direto do teu celular ou da tua TV ou do teu notebook. Nós estamos diante de um trimestre bíblico onde nós estamos estudando sobre o Evangelho de Lucas, com ênfase em uma exposição bíblica e cristocêntrica do Evangelho, da misericórdia e do amor de Deus pela humanidade, através da vida e obra de Jesus, o Filho do Homem. Este é o nosso tema do trimestre. Nós estudaremos hoje a lição de número 9, que tem por título Recebendo o Reino de Deus como Menino. Nós já tivemos a oportunidade de estudarmos 8 excelentes lições, começando da lição de número 1, que diz Lucas e o seu Evangelho, onde foi oportunizado a nós estudarmos sobre a pessoa de Lucas, uma biografia, bem como o Evangelho de Lucas, por que ele escreveu, como escreveu, quando escreveu, minúcias acerca deste livro, livro sagrado. Aí a lição 2, o Espírito Santo em Lucas, um gentil, e dá ênfase ao Espírito Santo. Na lição 3, Lucas, o Evangelho da Alegria. Nós vamos encontrar Isabel cantando, nós vamos encontrar Maria cantando, nós vamos encontrar os anjos também louvando a Deus. Na lição 4, o poder de Cristo sobre os demônios. Percebemos que Jesus, em várias referências bíblicas, ele demonstrou poder sobre os demônios e os próprios demônios reconheciam que ele tem poder sobre eles. Na lição de número 5, a autoridade e o poder demonstrado por Jesus, onde nós estudamos Jesus com poder, com autoridade que é intrínseca e com poder que é extrínseco, quando ele agora demonstra poder sobre natureza, sobre homens, sobre animais, sobre anjos, sobre demônios. Jesus então demonstrou ter todo o poder. Na lição número 6 estudamos o discipulado diligente, onde nós, servos do Senhor, temos que aceitar Jesus, temos que descer as águas, temos que aprender a guardar todas as coisas conforme está escrito na palavra de Deus, e temos que gerar novos servos, novos discípulos, e assim sucessivamente até a volta do Senhor. Nós tivemos a oportunidade de aprender que quem faz somente aquilo que ele é mandado não passa de um servo inútil, e nós precisamos ser proativos. Na lição de número 7, estudamos sobre o valor do indivíduo. Ao contrário do que muitos fazem hoje, Jesus tratou especificamente de indivíduos. Pregou a multidões, 3.000, 5.000, fez milagres, mas ele tratou suas maiores mensagens diretamente a um indivíduo. E o Senhor demonstra que também cuida de ti, que ele te conhece. Nós aprendemos nessa lição que o Senhor nos ensina a amar pessoas e usar coisas e não o contrário. Muito interessante, você vai encontrar essas lições no YouTube, basta que você coloque lá a lição do trimestre, e se quiser encontrar o nosso comentário, coloque na frente, Claudio Machado, você vai encontrar no YouTube, no canal que nós temos a lição específica. Na lição de número 8, que foi a semana passada, nós estudamos sobre o dever de orar sempre, e aí nós aprendemos como orar, por que orar, quando orar, onde orar, a forma de orar, requisitos da oração, o que deve ser feito na oração, e aqui eu vou reacender este ponto, onde foi ensinado que no momento da oração, lá no teu quarto em secreto, você deve primeiro pedir perdão, segundo, agradecer pelo que você tem recebido de Deus, terceiro, você deve interceder por alguém, quarto, você deve perdoar alguém, quinto, você deve fazer suas petições. Olha que coisa interessante. E na lição de hoje, lição de número 9, nós vamos estudar sobre receber o reino de Deus como um menino, e Jesus deu exemplo disso aí no seu Evangelho, e você é convidado a participar conosco neste momento desta transmissão. Já vou deixar aqui um abraço ao professor Maciel. Maciel está assistindo nesse momento.
Eu tenho a honra de dizer que é um dos melhores professores de teologia que eu conheço aqui na região. Deus te abençoe, irmão Maciel, sua esposa e o herdeiro que está por aí, né? Me parece que é o Arthur, se eu não estou enganado. Vamos ao objetivo da nossa lição. Nós temos 3 objetivos na lição deste domingo: mostrar, apresentar e ensinar. Mostrar como Jesus foi carinhoso com as crianças. E aqui nós já tomamos um exemplo prático. Às vezes as crianças na igreja incomodam, isto é fato. Seja porque as crianças estão sem compreender onde elas efetivamente estão, ou seja porque seus pais não cuidam delas, mas incomoda. No entanto, em vez das crianças serem punidas, pois uma agressão de um adulto já é uma punição a uma criança, eu digo agressão no sentido de gritar, de rechaçar e coisa do gênero, deve receber carinho, e Jesus foi carinhoso com as crianças. Apresentar pontos que relacionam Jesus com as crianças. Nós vamos entender que o Senhor Jesus fez uma relação muito profunda do reino de Deus com as crianças. E ensinar como se recebe o reino de Deus como uma criança. Então nós vamos aprender bastante na lição de hoje. O textuário da nossa lição está no Evangelho de Marcos, no Evangelho Sinótico de Marcos, no capítulo 10, versículo 15, que diz: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Então aqui existe um direcionamento, existe uma especificidade. O reino de Deus não é tomado pela capacidade dos bens que alguém tem, como aconteceu na Idade Média, que vendia-se indulgências. Inclusive foi motivo de Martim Lutero, ou Martin Luther, ter escrevido 95 teses em 1517 e afixado na Catedral de Wittenberg, 95 teses sobre as indulgências. Não, o reino dos céus não é tomado por condição financeira. O próprio Jesus disse que devemos juntar tesouro no céu e não na terra. Também o reino do céu não é tomado por força física. A força física, ela, como diz Salomão, que vaidade é aquilo que passa, a força física passa. Ela existe por um tempo. O próprio Sansão foi forte, foi fraco, foi forte, morreu. A força física não é pela força física, não é por ser campeão de MMA. Apesar que algumas igrejas por aí já estão realizando luta de MMA no púlpito, né? Literalmente, montam o octógono e depois vai lá, o diácono contra o auxiliar contra o evangelista. É um negócio um tanto estranho, mas não é por esse caminho. Também o reino dos céus não é tomado por intelectualidade. O Senhor chega a dizer que o nosso conhecimento é como excremento. Busca aí um dicionário que seja excremento. Então não é. Mas o reino dos céus é tomado como por uma criança. Isto quer dizer que precisa haver uma humildade, precisa haver uma simplicidade, precisa haver uma constante, um constante pedido de perdão, uma constante reabilitação para que seja tomado o reino dos céus, porque não é nos critérios que nós criamos. Quem criou o reino dos céus e nos alistou a ele é quem dá os critérios, que é o nosso Deus. Deus abençoe também irmão Reginaldo. Reginaldo é um amigo antigo. Deus te abençoe, Reginaldo. Leva um abraço à sua esposa, seu filho. Tá? Vamos seguindo aqui. A verdade aplicada para esta lição é: participam do reino de Deus aqueles que, como crianças, confiam e são humildes e submissos ao Senhor Jesus Cristo. Inclusive, falando sobre o reino de Deus e considerando que o Maciel está nos acompanhando aí, o Maciel certa vez fez um estudo, nós até nos preparamos para fazer um comentário bíblico das bem-aventuranças, ou melhor, do Sermão do Monte, onde as bem-aventuranças dentro do Sermão do Monte, do Evangelho Sinótico de Mateus, a partir do capítulo número 5 até o capítulo 8, eles são as bases do reino dos céus, as bases do reino de Deus, que inclusive aponta para os judeus, pois naquele momento não tinha igreja, só tinha judeu naquele momento. É interessante que você saiba que a igreja só vai surgir em Atos dos Apóstolos, e ali apontava para um reino que seria inicializado 7 anos depois daqueles eventos ali. Pois se não tivesse trocado Jesus por Barrabás,
O milênio que foi tanto prometido e profetizado lá no livro de Daniel, já estava completando as suas 70 semanas para que o milênio acontecesse, para que fosse eliminada a abominação. Só que como trocaram Jesus por Barrabás, abriu-se um parêntese e o milênio vai ocorrer somente depois do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, que é a última semana de Daniel. Desta sorte, o que Jesus estava ensinando em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, como diz bem aí o professor Maciel, são os princípios basilares deste novo reino que será implantado sobre a terra. Reino que a igreja do Senhor hoje já deve viver nos seus critérios. Obrigado, Maciel, por essa compreensão. Você é uma bênção. Vamos à frente aqui. O nosso texto base de hoje está em dois livros, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, e no Evangelho Sinótico de Marcos, no capítulo de número 10. Lucas 18 e Marcos 10, para dar tempo de você separar o texto bíblico aí. Em Lucas 18, nós vamos ler os versículos de 15 a 17. Você pode acompanhar pela tela aqui ao lado. E em Marcos, vamos ler no capítulo 10, o versículo de número 16. Lucas 18, versículo 15. E traziam-lhe também meninos. Traziam-lhe também, marca aí também, meninos, para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os a si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como menino, não entrará nele. Olha que informação importante. Quem não recebeu o reino de Deus como menino, você menino, agir como menino e atuar como menino para receber o reino de Deus, não entrará nele. Marcos capítulo 10, verso 16. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Estas aqui são passagens bíblicas que demonstram o momento em que Jesus estava, a multidão o rodeava, ele estava aqui da metade para o fim do seu ministério. O ministério de Jesus tem um período de introdução, tem um período de desenvolvimento e uma conclusão, e ele já estava aqui da metade para o fim do seu ministério. E onde Jesus chegava, traziam-lhe muitas pessoas, traziam cegos, aleijados, tanto que tem passagens bíblicas relacionadas a cegos, que é perguntado: você sabe quem ele é? Não, eu não sei, mas eu já ouvi falar. Até tem um cego que quando ele voltou à vista: Senhor, me mostra para que eu veja quem ele é. Aí Jesus se apresenta: é este que fala contigo. Então eles traziam todo tipo de pessoa, traziam os enfermos, salvos, leprosos que tinham que ficar distante, mas a este Jesus foi até lá. Aqueles que não tinham condição de vir, pois a sociedade não os deixava aproximar, como prostitutas e coisas do gênero, Jesus também se aproximou dessas pessoas. E também trouxeram-lhe as crianças. Por que também trouxeram-lhe as crianças? Porque não era comum carregar crianças para colocar no meio dos adultos, porque as crianças atrapalhariam os adultos no que eles estivessem fazendo. Apesar de, depois dos 12 anos, uma criança já ser tida como adulto naquela comunidade, porque passava pelo bar mitzvah, e o próprio Senhor Jesus passou pelo bar mitzvah quando ele fez a leitura pública da lei e esteve entre os doutores. É um texto muito conhecido de todos. O que acontece aqui é que alguém tentou trazer as crianças para Jesus tocar nelas, e colocar a mão sobre a cabeça das crianças era sinal de abençoar. E Jesus, neste âmbito aqui, ele já não é mais um desconhecido que está tentando entrar no meio de uma sociedade, de uma comunidade. Não, Jesus já é bem conhecido. Jesus é chamado de Rabone ou Raboni. Um Raboni é aquele que tem condição de ter uma escola filosófica, de ter uma escola teológica. É como se fosse um Gamaliel da vida. Jesus tem um know-how aqui que os mestres, os escribas da lei e os outros chamam ele de mestre. Então, se ele é mestre dos mestres, então ele é um Raboni, ele é um grande homem. E era honroso para as crianças terem um grande homem próximo deles e que impôsse as mãos sobre suas cabeças e orasse por eles. Então trouxeram as crianças
para que Jesus tocasse nas crianças, e ao tocar, representaria que aquele grande mestre estaria abençoando as crianças, sem considerar, ou além de considerar, que uma grande maioria já cria em Jesus como Filho de Deus, como Messias. E estar próximo do Filho de Deus, estar ao alcance de suas mãos, isto era bom. Eu lembro de um caso que muda um pouco o sentido aqui das crianças, mas de uma mãe que, a mulher de Zebedeu, que disse: Senhor, põe um filho à direita e outro à esquerda, para serem ali seus generais, para serem seus comandantes, seus ministros, quando Jesus assumisse o reino. Não é neste fim, mas é no fim de estar ao alcance da mão. Se está ao alcance da mão é porque está disponível a ser abençoado. Então traziam-lhe as crianças. Aí alguns, eu não sei quem, mas provavelmente algum do grupo perto, né? Porque era alguém que estava entre Jesus e essas crianças. Então só poderia ser algum discípulo, a interpretação que se faz. Alguém não deixou que essas crianças se aproximassem. Aí é a hora que Jesus entra em cena e diz: não, tragam as crianças, deixe elas vir, deixe elas se aproximar. E quando elas se aproximaram, ele disse: vocês estão vendo essa criança? Aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará no reino de Deus. Às vezes você tem reino de Deus, você tem reino dos céus, vai variar muito de comentarista. Mateus utiliza muito a expressão reino de Deus, porque os judeus não miravam o céu, os judeus miravam aqui na terra, como alguns grupos religiosos não creem no arrebatamento da igreja e creem num paraíso aqui na terra, que a Bíblia fala muito bem acerca desse paraíso, que é o milênio que está preparado para os judeus. Então, se estão se preparando para este paraíso, logo não estão se preparando para o arrebatamento. A igreja do Senhor, por outro lado, não se prepara para este paraíso, para este milênio aqui na terra, para este local de bonanças. A igreja se prepara para o arrebatamento, apesar de que neste período a igreja estará junta, mas transformada. A igreja agora é a noiva do Cordeiro, e é isto que nós ensinamos para a igreja. Então, a lição de hoje, ela está nesse contexto, no contexto de nós agirmos como meninos para termos acesso ao reino de Deus. Está também a irmã Érica Vanessa. Deus te abençoe, Érica. É muito bom tê-la conosco aqui. Vamos à frente. Nós toda semana temos um motivo de oração. Nós oramos por um fim. Nesta semana oramos para que Deus se revele às crianças, usando-as para engrandecer seu nome. Irmãos, nós vamos falar muito sobre isto aqui ainda, mas eu já quero dar uma pincelada, que às vezes nós prestamos um culto a Deus no sentido de agradar alguém, não exclusivamente a Deus, de mostrar-se para alguém, seja este alguém próximo ou seja este alguém uma autoridade até mesmo eclesiástica. Muita gente faz um simulado, por fora parece que está adorando a Deus, mas por dentro o objetivo é agradar alguém. Só que uma criança, e eu ouvi isso terça-feira quando o meu pastor dava ensino, uma criança, ela vai realizar uma expressão facial e de gestos verdadeira. Se uma criança correr a alguém e abraçá-la, é porque a criança o ama. Se a criança levantar as mãos para os céus e disser aleluia Jesus, é porque a criança ama Jesus. Então nós vamos aprender muito nesta lição acerca das crianças como exemplo. Então ore para que Deus use as nossas crianças. Aí vem o exemplo de Samuel, que era uma criança, vem o exemplo de Jeremias, que também se julgava uma criança, e de outros homens que Deus usou. O próprio Sansão, desde o seu nascimento, muito antes, o anjo no capítulo 13 de Juízes já declara que ele seria um nazireu de Deus. Às vezes os pais estão perdendo de que seus filhos sejam bênção. Por quê? Porque os pais não levam os filhos à igreja. O Isamitiba, um sociólogo e filósofo da educação infantil, ele chega a dizer que o pai que leva o filho para a igreja no domingo de manhã, dificilmente o buscará na delegacia. E é um fato verdadeiro. Ensina o menino no caminho que deve andar, ao crescer, porque ao crescer não se desviará dele. Não é ensinar o caminho, ali, ó, vá por ali. Não, é ensinar no caminho, caminhando junto. Ó, meu filho, é por aqui, é por aqui. Quando ele tiver que trilhar sozinho, ele vai saber o caminho. Mas, infelizmente, a criança, que é uma folha em branco, sem nada escrito, você pode escrever o que você quiser numa criança, as crianças estão recebendo
escritos aleatórios. Infelizmente, muitos pais não conseguem ensinar aos seus filhos o caminho da verdade. Infelizmente. A lição de hoje, ela tem 3 pontos. O primeiro ponto fala: deixai vir a mim os meninos. Segundo ponto, crianças no ministério de Jesus. Terceiro ponto, recebendo o reino como um menino. Vamos à frente. Introdução. Nesta lição, teremos uma ideia do amor de Jesus pelas crianças, como elas pontilharam o seu ministério, trazendo-nos preciosas lições. Uma coisa que é importante aqui, irmãos, eu vou aproveitar já para expressar a admiração que eu tenho pela forma de trabalhar da irmã Joane Bentes. Eu tenho um carinho especial pela forma do trabalho da irmã Joane Bentes. E eu digo por quê? Outras irmãs também, as irmãs que estão nos assistindo, nos perdoe não citar seus nomes, eu reconheço que as irmãs fazem um trabalho extraordinário, mas eu particularmente simpatizo com a forma como ela trabalha, porque demonstra uma afeição e uma afinidade tão grande referente às crianças, que chega-nos a tocar o coração. Eu já participei de alguns congressos de escola dominical, o último que eu participei me parece que foi em Palmas, no Tocantins, foi o último que eu participei, e em todos eles, inclusive aqui em Luiz Eduardo Magalhães, em Lagoa da Confusão, eu já vi a irmã Joane Bentes atuando, e num dia, num culto, ela conseguia arrebanhar para a igreja uma quantidade de crianças tão grande, que às vezes triplica a quantidade de irmãos que tem dentro da igreja. Aí eu me pergunto, onde é que estavam essas crianças? Como também a igreja tem outras falhas. A igreja parece que nunca teve cego. Ou todo mundo foi curado, ou a igreja não abre a oportunidade para os cegos, como também não abre a oportunidade para o portador de deficiência. Nossas igrejas nem acessibilidade têm, os portadores de deficiência passam uma certa necessidade. Sempre numa cadeira tem que entrar na igreja para ver o trabalho que é, até às vezes a inclinação de uma escada, um degrau e aí por diante. Mas a Joane Bentes, ela tem uma visão das crianças que prende a nossa atenção. A sociologia ela vai nos dizer que uma sociedade muda de 20 em 20 anos. De 20 em 20 anos você tem uma sociedade diferente. A sociedade que eu vivo hoje não é a que eu vivi há 20 a 40 anos atrás. Não é a mesma sociedade. O contexto é totalmente diferente. Há 20 anos ainda era parecido com hoje, mas não é igual. Mas há 40 anos é totalmente diferente. E as crianças que hoje são crianças são aquelas que de hoje a 20 anos estarão nas posições de poder. Seja poderes políticos, executivo e legislativo, sejam poderes jurídicos, advogados, promotores, juízes, defensores públicos, desembargadores, sejam poderes eclesiásticos, sejam empresários. As nossas crianças estarão lá daqui a 20 anos. Uma criança que hoje chora na igreja, uma criança que hoje dá trabalho na igreja, corre, faz uma bagunça, alguma coisa, poderá ser o adulto que daqui a 20 anos poderá estar governando sobre mim, em alguma dessas circunstâncias. Neste prisma, o trabalho de Joane Bentes nos leva a entender que é muito mais fácil você dobrar um galho de uma árvore enquanto ele é tenro, enquanto ele é fininho, que você pode colocar ele no molde que você quer e ele vai ficar, do que você deixar ele engrossar e depois tentar dobrar. Outra coisa que me chama a atenção é que em muitas sociedades tem perdido, e isso aí alcança também o nosso contexto, a posição de ser criança. Eu lembro que na época da faculdade eu fiz uma pesquisa, nós estudávamos sobre exploração e abuso sexual infanto-juvenil, e eu estendi a minha pesquisa ao seguinte problema: por que as crianças estão indo parar nas delegacias e nos hospitais? Em overdose de droga, com alcoólico, crianças sendo usadas como aviãozinho do tráfico. E no frigir dos ovos, no final dessa pesquisa, eu concluí que as respostas a essa pergunta, a esse problema, foi que
as crianças estão deixando de ser crianças, agindo de forma precoce a como deveria agir no futuro. Por exemplo, criança vestindo roupa de adulto, havendo uma erotização de criança antes do tempo, porque os pais ou seus responsáveis estão deixando de ser pais ou responsáveis. Se um pai continuar sendo pai, a criança continua sendo criança. Porque a criança que assume posição de adulto antes da hora, ela não vai ter condição psicológica e também de experiência de vida para suportar o que um adulto passa. Suporta. Cada um tem que passar pela sua etapa, cada um tem que passar pelo seu nível de vida. E a Joane Bentes nos leva a entender que é muito mais fácil você ensinar uma criança do que você ensinar um adulto, porque o adulto ele já está, é a expressão que se usa no contexto, viciada com aquilo que ele já viu. Uma pessoa que vai aprender a dirigir, se ele for dar uma ré, ele for dar uma marcha ré, e ele olhar para trás, ele aprender antes da autoescola olhando para trás, ele dificilmente na autoescola vai aprender correto. Ele vai conseguir fazer correto depois da autoescola, melhor dizendo. Então é interessante que ao aprender, já se aprenda da forma como deve ser. Nós temos pais hoje que os filhos não sabem agradecer, nós temos pais que os filhos não sabem respeitar, nós temos pais que os filhos, quando os próprios pais estão conversando, os filhos interrompem. E uma coisa que me deixa nervoso é uma criança dizer que um adulto está mentindo. É mentira. Nós temos pais nesse contexto, não vamos longe não. Nós temos pais que os próprios filhos inventam conversas do arco da velha e o pai faz questão de dar ênfase ao que o filho está dizendo, sabendo todo mundo que aquilo ali é uma fábula, aquilo ali, mas o pai faz questão, não, porque é meu filho, não é assim. Você deve defender o seu filho, você deve defender a sua família, isso é fato. Agora, a primeira coisa que deve ser feita é aquilo ali, é lógico ou não? Nós temos pais que não corrigem mais os filhos. Eu recordo de uma ocasião em que surgiu um fato e eu reclamei para algumas crianças e pedi para chamar os pais numa festa da igreja. Aí os pais vieram e a mãe de uma determinada criança me descascou, quase me bateu. Não bateu porque não tinha condição, né? Os anos passaram, hoje essas crianças, como eu disse, 20 anos depois, né? Passaram-se 15 anos no ocorrido, as crianças estão adultas. E quando eu olho para aquelas crianças, eu olho para elas hoje e lembro daquelas crianças da época, aí eu recordo, se de repente aquele caso tivesse sido corrigido, esse adulto não estaria dessa forma, e esta é uma realidade que se impõe. Como, por outro lado, eu conheço pais que disseram para os filhos, meu filho, estude, porque você vai ser um grande homem. Tem um rapaz aqui da nossa cidade que foi a Brasília, morava aqui na cidade do interior e hoje é um grande funcionário em Brasília, ganhando um bom salário. E eu recordo que no primeiro mês do salário dele, ele passou no concurso e ele deu o salário integral para a igreja como dízimo. Hoje é um grande homem. Eu recordo de outros irmãos aqui que eram meninos assim que a família não tinha condição de dar nada, mas os pais colocaram na cabeça deles que eles deveriam estudar. Recentemente eu estive numa instituição bancária e fui atendido por um desses meninos, grande homem de respeito. Então, irmãos, é nesse contexto que a lição de hoje vai trabalhar também, não só nos levando a entender que o reino de Deus será alcançado por nós nos colocando na condição de crianças, mas também orientando os pais a cuidar dos seus filhos, direcionando-os. Pai direcionador do próprio filho. Tá bom? Vamos à frente. Essa foi a introdução com base em Lucas 18. O primeiro ponto da nossa lição vai falar: deixai vir a mim os meninos. Os meninos foram levados a Jesus para serem abençoados por ele, para que Jesus colocasse as mãos. Jesus se dirigia a Jerusalém pela última vez. Jesus estava próximo já da sua paixão e morte, quando a seguir seria crucificado. Vemos que, mesmo sob intensa pressão, não deixou de demonstrar amor para com as crianças. Irmãos, vamos demonstrar amor a todos, especialmente às crianças. Esta semana eu recebi um vídeo, tivesse lembrado eu prepararia ele para passar para vocês, de uma mãe que ela faz várias perguntas bíblicas à sua filhinha, menininha talvez de 3 aninhos, e a menina responde todas.
Pergunta que às vezes até eu tenho dificuldade de responder com a rapidez com que a menina responde. É lógico que uma criança daquele tamanho ainda não tem condição de raciocinar, de fazer uma contextualização como eu, adulto, tenho. Mas o que me deixa de pano de fundo é que a mãe está ensinando a filha. Ô meu irmão, o que nós temos ensinado aos nossos filhos? São fera na Netflix? São fera nos videogames? São feras no telefone? E de Bíblia? Conhece alguma coisa? E do contexto em que você vive, conhece alguma coisa? Se você morresse hoje e seu filho ficasse sozinho, seu filho conseguiria sobreviver? Esta lição nos leva a pensar nisso. E se ele crescer, o que ele está adquirindo contigo, ele tem condição de se tornar cristão? Vamos à frente. Item 1.1, dignos da atenção de Jesus. Mesmo num tempo em que ninguém gostava de dar atenção a crianças, exceto alguns pais e adultos carinhosos por natureza, mesmo num tempo em que ninguém gostava de dar atenção às crianças, Jesus reservou seu tempo para dar-lhe atenção. Você já observou que a pergunta de uma criança é uma pergunta sincera? Ele está perguntando o que ele quer saber. O adulto às vezes pergunta porque ele quer te instigar para ver se você sabe. Ou então para mostrar que ele sabe mais que você e te colocar em maus lençóis. A criança não, ela quer saber. Eu lembro do meu filho, quando ele chegou nos 4, 5 anos, que começou a perguntar, meu Deus, ele perguntava por que o passarinho voava e por que o bico do passarinho era maior ou era menor, e por que a asa do passarinho virava quando ele voava, e por que o passarinho já era igual a um avião que já tirava as rodas para poder. Foi pergunta. Hoje é um grande homem, eu amo meu filho, é um exemplo, eu tenho prazer em tê-lo como filho. Mas os adultos, quando vêm com algumas perguntas, você já fica alheio, alerta. Por quê? O que será que ele quer saber disso? Qual é o problema? E principalmente num contexto em que a verdade é relativa. É lógico que a verdade não é relativa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas muita gente tem dentro do seu contexto, do seu globinho, da sua bolha, que aquilo ali é verdade. Aí na mente dele, aquilo ali está correto e em alguns casos é melhor você se calar do que você discutir alguns assuntos. Aí vale o que foi dito lá na Bíblia, lançar pérolas a porcos, porque não vale a pena. Se for num contexto jurídico, então, uma palavra que você diga pode lhe comprometer. Eu, por exemplo, sou orientado a não entrar em questões alheias sem que eu antes seja contratado como profissional, sou advogado. Do mesmo jeito, nós temos o contexto político. No contexto político é complicado, alguém vem fazer uma pergunta e se você não tomar cuidado do que você vai falar, você pode estar queimando alguém do lado, um colega de trabalho. Você pode estar queimando uma autoridade sobre você. Você pode estar jogando alguma coisa contra um grupo rival. Então as perguntas elas são para te instigar e te colocar numa situação difícil. Mas as perguntas das crianças são perguntas sinceras. São perguntas verdadeiras. Quando uma criança chega para você, te abraça e diz, cadê fulano, cadê Beltrana? É porque aquela criança está sentindo falta. E Jesus nos deu um exemplo. Qual foi o primeiro exemplo? Ele deu atenção às crianças. Se ele já está próximo da sua paixão e morte, ele estava cumprindo as profecias e mandamentos que tinham acerca dele. O último que ele cumpriu vivo foi aquele que ele tomou vinagre. Leia lá no texto que vai dizer, ele fez uma análise das escrituras, viu que faltava um e disse, tenho sede. Aí trouxeram-lhe vinagre, porque estava escrito que ele haveria tomado vinagre. Quando ele experimentou ali e não tomou, ele gritou em alta voz, tetelestai, está consumado. E ali ele rendeu o Espírito, era 3 horas da tarde daquela quarta-feira. Se você não sabe, Jesus morreu na sexta não, viu? Na sexta quem diz aí são os católicos. Jesus morreu na quarta-feira. Disse que no outro dia era um sábado. Lembre-se que a palavra sábado, traduzido para o português, vem Shabá e Sabaton. Se você que é cristão disser que Jesus morreu na sexta-feira, os 3 dias e 3 noites que ele ficaria no seio da terra, que está em várias passagens da Bíblia, não vai ocorrer. Agora, se você considerar direitinho, você vai entender. O outro dia era um feriado, meu irmão. A quinta-feira era um feriado da Páscoa. Leia Marcos 16 que você vai encontrar o Evangelho Sinótico de Marcos. Era feriado da Páscoa. Eles descansaram a Páscoa, que era a quinta. Na sexta, as mulheres compraram especiarias
elas saíram bem cedinho para comprar especiarias, mas só tem comércio quando o dia está claro. Aí guardaram o sábado e no domingo de manhã, bem cedo, elas foram ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus e a pedra já tinha sido retirada, a porta estava aberta. Então, se atenha, você é cristão, você deve saber que Jesus morreu na quarta-feira. Não vá na onda dos outros aí não, porque não é o que a Bíblia diz. E deste sentido aqui, nós temos os ensinamentos de Jesus que as crianças seguem fidedignamente, meu irmão. Vamos à frente, que o Senhor Jesus tirou um tempo para as crianças, mesmo sabendo que Ele já estava com uma obra para concluir, Ele mesmo assim tirou um tempo para as crianças. Que isto ocorra conosco também, que nós tenhamos tempos para as nossas crianças. Item 1.2, o item 2 aqui. Jesus abençoou os meninos e traziam-lhe também meninos, também, porque eu já disse, traziam enfermos, traziam cegos, traziam aleijados, traziam todos, e Jesus curava também os meninos, para que lhes tocasse. Esta é a descrição que Lucas nos deixa deste acontecido. Quando Jesus tocava em alguém, o milagre acontecia. Quando alguém tocava em Jesus, ou às vezes até na orla do seu vestido, o milagre também acontecia. E aqui trouxeram meninos para que ele os abençoasse. Este tocar é a maneira própria de abençoar, de dizer ao Senhor seja contigo. Muitos pais estão deixando de abençoar seus filhos. Abençoe, irmão. Não amaldiçoe seu filho não, viu? Não xingue teu filho não. Não diga que teu filho é filho disso, filho daquele outro. Ele é teu filho, ele é presente de Deus para você, ele é dádiva. Você tem uma mordomia sobre ele, o Senhor vai tomar a prestação de conta de você pelo filho que ele te deu. Então você deve cuidar do teu filho, viu? Vamos lá, item 1.3, Jesus toma as crianças nos braços. Além do toque abençoador, o texto nos mostra um toque afetivo do nosso Senhor Jesus. Jesus com relação às crianças, que é um ato que não poderia acontecer com adultos. Veja Jesus em uma outra ocasião com um adulto abraçando, tocando. Aquilo ali poderia não soar bem, poderia trazer uma intenção, uma impressão falsa, falha, negativa. Mas aqui Jesus pega as crianças no colo porque não há maldade e as abençoa. Foi um gesto revestido do seu amor pelo ser humano, a quem ama desde a sua tenra idade. Nós vamos ter um versículo na Bíblia que diz que os anjos das crianças não são anjos da guarda, são anjos de guarda, são anjos que acompanham os pequeninos enquanto eles não têm discernimento. Eles estão o tempo todo diante de Deus. Busca, você vai encontrar esse versículo aí. Diante de Deus. Então o Senhor tem um cuidado especial pelas crianças. Ponto 2, crianças no ministério de Jesus. Em vários momentos as crianças tomam parte do ministério de Jesus. Há relatos de crianças, adolescentes e jovens sendo abençoados, curados, libertos, ressuscitados e etc. Essa cena aqui é a cena da Tabita, né? A menina Tabita comi, menina levanta, onde Jesus foi até lá e disse, está morta, e Jesus disse, não está, botou os abelhudos para fora e disse, menina, levanta-te, e a menina levantou. Então o Senhor Jesus tem compromisso também com as crianças. Alguém de repente só dá ênfase às crianças, aos adultos, porque de repente as crianças, não podem dar um retorno financeiro. Existe quem faça isso, mas é o contrário, irmãos. Se você olhar para as pessoas no sentido da igreja, no sentido de comércio, eu até entendo, mas no sentido de igreja, se você olhar para as pessoas visando números, você está perdendo o seu trabalho, porque o cadeirante tem o mesmo valor daquele que está em pé, o idoso tem o mesmo valor daquele que é jovem, o branco tem o mesmo valor do que é preto, e assim por diante. A criança tem o mesmo valor do adulto. Então não é por esse prisma, este prisma não serve para a igreja do Senhor. Então aqui Jesus demonstrou que as crianças têm o mesmo valor dos adultos. Nós não somos números financeiros, econômicos, não é para este fim que o Senhor nos chamou.
2.1. As crianças foram contempladas por Jesus. As crianças se igualam às mesmas necessidades espirituais dos adultos. Tudo que nós precisamos, criança também precisa. Criança precisa aprender sobre o Papai do Céu. Criança precisa aprender sobre o amor. Uma criança que quando é pequena não aprende a respeitar, que os adultos têm uma dificuldade enorme de aprender, né? A gente passa por desrespeito o tempo todo, vez por outra é obrigado você chamar alguém para o seu lugar, dar um freio nele para que ele passe a lhe respeitar. Você não precisa impor autoridade, não precisa estampar a autoridade, mas em alguns momentos você precisa, olha, o caminho é por aqui, freio, porque senão você parte do limite. As crianças que aprendem cedo, ao se tornar adultas, serão cidadãs. Esta semana mesmo, um cidadão desacatou agente de trânsito, desrespeitou, melhor dizendo, agente de trânsito, e quando chegou diante da superintendência de trânsito, ele quis se armar também. Foi na hora que foi dito: olha, meça as suas palavras, porque elas poderão te complicar depois que você pronunciá-las. Então segure elas aí, não fale agora não. Certamente aquele adulto é uma criança que não teve dos pais o devido freio. A pessoa fazendo juízo de valor, a pessoa... Então, ensine os meninos a respeitar, as meninas a respeitar, as crianças a respeitar. Tá bom? Vamos à frente. As crianças precisam de evangelização, né? Item 2.2, dignas de apacentamento. As crianças precisam ser apacentadas assim como os adultos, irmãos. Não é só os adultos que são apacentados e as crianças largam lá a qualquer custo, não. Uma criança que tem um trauma na infância, ela poderá, uma criança que tem um problema na infância, ela poderá ter um trauma quanto adulta. Ela poderá sofrer psicologicamente, ela poderá não conseguir constituir uma família. Então as crianças precisam ter esta compreensão. Vez por outra eu encontro alguém que não consegue aceitar, apreender algumas questões na igreja, porque lá atrás ele sofreu com coisas semelhantes. Narra-nos a história de um pastor que foi visitar uma família. E aí quando chegou lá, colocaram a cadeira, o pastor sentou, serviram água, cafezinho e tal. Aí a criancinha vinha e o menininho vinha e olhava de um lado do pastor. Aí o pastor fazia um carinho, ele saiu, olhava do outro lado. E quando ele fez isso algumas vezes, o pastor virou para ele e disse: mas o que é que você tanto me olha? Por quê? Está achando o pastor bonito? Ele: não, pastor, é porque aqui em casa foi dito que o senhor tem duas caras. Aí eu estou procurando a outra cara. Não faça isso. Você pode estar criando uma criança, preparando de forma errada para a vida. Sabe, nos contextos políticos, quando alguém sai falando besteira e não entende as situações e geram preconceito nas pessoas. Esta semana eu tive que conversar com alguém e alguém comentou alguma coisa. Eu disse: vem cá, mas você viu isto? A pessoa: não viu. Eu disse: e então, você está falando por quê? É porque fulano de tal me disse. Eu disse: sim, mas fulano de tal errou. As crianças fazem de igual modo, gente. Vamos aprender. Se você ensinar teu filho a tocar, a igreja tem uma escola de música. Leva teu filho lá para tocar, de repente teu filho vai aprender a tocar. Pode ser que futuramente ele seja um grande músico. Ou pelo menos, como uma mãe chegou a relatar para mim, a mãe disse: meu filho adolescente estava o tempo todo no celular. Depois da aula de música ele está o tempo todo treinando música. Está querendo aprender as notas, o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Ele está tentando aprender isso aí. Então ele está focando em alguma coisa. Leva o teu filho para aprender isso aí. Leva o teu filho para aprender a beleza do santo ministério, que muita gente não sabe mais a beleza do santo ministério, irmãos. Não tem mais, eu pelo menos não vejo jovens, é muito escasso, se dedicando ao santo ministério. O que está acontecendo? Não tem mais vontade de se auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastores. Não tem mais essa vontade. Qual é o problema? Missionários, eu lembro de quantas campanhas missionárias eu participei, em que eu e os jovens em volta, a gente chorávamos de toque do Espírito Santo. Aqueles jovens daquela época, hoje 80% deles são obreiros. Eu tive numa cidade próxima aqui, Cristópolis, e o Flávio César, que eu vou mandar um abraço, hoje presbítero Flávio César. Flávio César, aparentemente para nós jovens, não tinha tino para ser obreiro, mas o pai dele, irmão Joaquim, que foi meu companheiro de ministério, né? O irmão Joaquim sempre andou no caminho. Cheguei lá outro dia, Flávio César é presbítero com honras, com respeito da igreja. Meu irmão, ensina o teu filho.
O teu filho vai se tornar adulto, meu irmão. E aquilo que para ele hoje é brincadeira, quando ele se tornar adulto vai ser sério. Só que se ele não tomar aquela brincadeira com seriedade hoje, ele não começar a entender que aquilo é uma coisa preparada por Deus, ele não vai ter esse desejo. Ué, se tu não lê Bíblia e teu filho não lê Bíblia, tu quer que teu filho conheça a Bíblia como? Você precisa ler Bíblia. Na hora que você lê Bíblia, seu filho também vai ler. E aí por diante. Então nós precisamos cuidar das crianças, tá? Então elas são dignas de apacentamento, precisam ser apacentadas, cuidadas, verificadas. As crianças também necessitam ser apacentadas. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. O termo apacentar no grego significa cuidar como um pastor, alimentar, orientar. Não é o pastor da igreja que vai fazer isso, não é só ele. É ele, é o diácono, é o presbítero, é o evangelista, somos todos. Mas é também você em sua casa. Do mesmo jeito que seu filho precisa ser tomado a lição lá da escola, você precisa tomar do teu filho a lição da escola dominical. Teu filho tem passado a lição da escola dominical? Ó, no final da lição aqui, tem um questionário aqui, ó, no final da lição. Teu filho tem passado essa lição? Você tem observado se teu filho tem lido essa lição ou não tem observado? No domingo de manhã, teu filho vai para a escola dominical? Teu filho vai para a escola dominical? Então, irmãos, são situações que nós precisamos cuidar, porque se os pequenos não forem apacentados, ao chegar adulto, para eles vai ser normal. É normal. Tem pessoas que têm 20 anos de igreja. Quando você toca no assunto de Bíblia, eu não sabia disso, mas há 20 anos aquele assunto é tocado na igreja e ensinado nos cultos de doutrina. Às vezes a pessoa vai para o culto de doutrina e é aquele chamado analfabeto funcional. Ele até ouve o que está sendo dito, mas não entende. Tem ouvido, mas não entende. Você precisa cuidar disso aí. O próprio Cristo as chamou e ordenou que não fossem impedidas de ir até Ele. As crianças precisam ter acesso com Jesus. O trabalho das crianças não é somente aquele de durante o culto tirar do meio do culto para que não interrompa a mensagem não, tá? Fica a dica aí. As crianças precisam de um ministério efetivo sobre elas. Tem que fazer jogral, tem que fazer brincadeiras. Deus tem muito a fazer por intermédio das nossas crianças. Agora precisa de nós adultos. Entra aí no YouTube e coloca lá o nome da Joane Bentes e de outras irmãs que trabalham com esse ministério e aprenda, faça a mesma coisa. Eu, por exemplo, recordo de uma professora que eu tive no estado de Alagoas. Há alguns anos eu tive a oportunidade de passar por Alagoas indo a Pernambuco e eu fiz questão de desviar um pouco a minha rota. Entrei na cidade de Delmiro Gouveia, onde eu morava, fui no bairro que eu morava, que é o bairro Bom Sossego, e lá eu fui procurar a minha professora e por coincidência eu a encontrei na balustrada da casa dela, sentada com a mão no queixo, do jeito que eu a havia visto há mais de 20 anos atrás. Fui lá, me apresentei, cumprimentei, disse quem eu era, falei do que eu lembrava, ela ficou muito feliz, mandou abraços aos meus pais. Eu lembro dela, eu lembro do que ela me disse. Será que as crianças, nossas crianças, ao crescer, vão ter boas lembranças também? Pense nisso. Continuando, indigna de apacentamento. Quanta responsabilidade dos pais, professores e pastores não impedir, ou seja, não dificultar ou impossibilitar. Às vezes você dificulta que as crianças cheguem lá, ou você impossibilita, não dá um meio, um caminho. Pai não leva mais o filho para a igreja, pai não leva mais o filho para a escola dominical. Domingo de manhã o pai vai dormir, o que o filho vai fazer? Vai dormir também. Meu irmão, leve seu filho para a escola dominical, leve seu filho para o culto de doutrina, meu irmão. De repente aquilo que você não conseguiu dizer a teu filho em casa, o pastor da igreja vai dizer na hora do ensino. Leva teu filho para lá. Ele vai ouvir, Deus vai tocar no coração do pastor, o pastor vai olhar a criança e vai lembrar. É assim que é feito, como está lá em Efésios. Vós pais, vós filhos. Não podemos esquecer que as crianças também necessitam de alimento da palavra e orientação espiritual adequados à sua idade. Tem assunto que quando não der para ser tratado junto com adultos, serão tratados separadamente ao nível da criança, mas precisam ser tratados, tá? Item 3, 2.3, os discípulos são chamados de pequeninos. Aí o Senhor Jesus olha para os seus discípulos e diz, olha, vocês precisam ser como eles. E
sinceramente, irmão, se nós não formos como uma criança, a situação é difícil entre nós. Nós vamos viver um contexto totalmente alheio, desordenado, despreparados, porque tem situação que você tem realmente que relevar. Você tem que realmente, não vai viver igual um abobalhado, deixando qualquer um fazer o que quiser. Isso é fato. Mas tem situação que nós precisamos relevar. Só um instante. Que a imagem deu uma travadinha aqui, eu fui olhar o que aconteceu. Mas a princípio está tudo normal. Vamos ver se ela retorna aqui. Então, tem situações que nós precisamos relevar, meu irmão. Senão nós seremos igual crianças. Nós não seremos igual crianças, nós perderemos a linha, né? Em Lucas 10, verso 21, vemos Jesus agradecendo ao Pai por ter revelado as verdades acerca do reino de Deus às criancinhas. Nós somos chamados de criancinhas, o Senhor nos revelou. Metaforicamente, um bebê, alguém sem esclarecimento e simples. Deus não revelou àqueles que eram grandes conhecedores da sua palavra, não. Revelou àqueles que, pequenos, querem se aproximar dele. Foi a esses que o Senhor revelou. Vamos à frente. Tomara que não tenha travado. Ou que esteja gravando, né? Os discípulos são chamados de pequeninos. Noutra ocasião, Jesus advertiu seriamente aos que tentassem derrubar ou fizessem tropeçar um dos seus pequeninos crentes. Quem fizer alguma coisa má a estes, vai pagar. Como também quem der um copo d'água vai receber bênção. As crianças possuem qualidades que ilustram muito bem como os seguidores de Cristo devem ser. Então nós temos esta orientação do Senhor de como é que nós devemos agir na sua presença. Só um instante, irmão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um instantinho.